Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião. Veste os teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircuncisos nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Salta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para lá habitar, e assim sem razão o oprimiu. E a Síria sem razão o oprimiu. E agora, o que acho eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada, e os que dormiam sobre ele zombam dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado insensatamente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse, sim, eu mesmo. Meu Deus. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus. Ouve, os teus sentinelas levantam a voz, juntamente exultam com os seus próprios olhos. O verão, quando o Senhor voltar a Sião. Vamos lá no sofrimento do Messias, no 13, 52:13. O sofrimento, o título é Sofrimento e a Glória do Messias. Vede o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Exatamente como muitos passaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o dos outros filhos dos homens. Assim causaram temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, aquilo que não ouviram entenderão. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos tomar os nossos assentos, amados. O livro de Isaías. Amados, eu nunca preparo uma mensagem. Eu tento até preparar, mas quando eu venho pregar, eu fico navegando pela palavra de Deus. Eu fico navegando aqui. O Senhor já me levou em Senaqueribe, me levou em Moisés, me levou em tantos lugares, e no finalzinho eu abri Isaías, falando sobre Jesus Cristo. O nosso Jesus está no meio de nós. Igual o João Jorge falou, ele pagou um alto preço por mim, por você, e hoje a mensagem é a mensagem da cruz.
a mensagem de salvação ao qual Jesus mandou nós pregarmos. Jesus nunca foi um Jesus de pregar bênçãos, bênçãos e bênçãos. Jesus foi um Jesus que pregou o evangelho verdadeiro, ao qual muitos recusaram, porque é a verdade. E hoje quem prega a verdade não tem status. Quem fala que adultério é pecado não tem status e nem aplausos. Mas nós não precisamos de status nem aplauso. Nós precisamos apenas pregar o arrependimento no nome de Jesus. Porque conforme foi lido, ele já não tinha uma aparência como os que descrevem. Porque descrevem um Jesus formoso, de olhos azuis, e a palavra de Deus fala que formosura alguma ele tinha, nem atraía os olhares. Descrevem um Jesus ao qual é um Jesus grego. E nosso Jesus não era assim, ele não chamava a atenção. Jesus chamava a atenção nas curas e nos milagres, nas ressurreições, com a presença do querido Espírito Santo aonde ele passava. E temos que atrair esse Jesus, esse Espírito Santo novamente no meio de nós. Temos que trazer, porque hoje os milagres estão escassos no meio da noiva de Cristo. Os batismos com o Espírito Santo não se veem mais. E foi promessa dele. E aonde está o erro? O erro está em buscar pouco Jesus. O erro é em ficar muito tempo no celular ou no Facebook. O erro nosso é dobrar muito pouco os nossos joelhos para ter comunhão com Ele. O nosso erro é não valorizar verdadeiramente este sacrifício ao qual foi feito por mim e por você. Vivemos em tempos difíceis, onde os homens, Paulo falou, e se cumpre a palavra, onde os homens são amantes de si mesmos e as mulheres. Já vence poucos os barrigudinhos. Os barrigudinhos vence pouco. Mas sim homens que gostam de malprazeres, de academias e formosuras e acabam sendo amantes de si mesmo e não se cumpre o querer de Deus sobre na vida dele e da mulher. Os homens procuram cuidar da beleza exterior e a interior fica para trás, porque Deus não vê a exterior, Ele vê a beleza interior de cada um de nós. Ah, Deus lindo! Meu Jesus Cristo começou a sua caminhada. Eu não consigo entender como mataram a Jesus Cristo. Amados, os tempos estão tão no fim, que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E muitos estão com os olhos vendados. Muitos não conseguem ver isso, porque não tem a definição do Espírito Santo na vida. E se você vai falar ainda, hoje mesmo eu pregando lá no meu trabalho, falei sobre um homem que passou, quase atropelou nós, uma arrogância tão grande, que não teve nem sequer um momento de boa tarde, bom dia, ou nem de cumprimentar, tudo bom. Eu comentei com outro, você viu, esse homem passou quase acima de nós. E ele falou assim, o que você tem com a vida dele? Ele falou, deixa direito para mim. Eu falei, você não tem nada, mas dos tais são o inferno. Mas você não pode falar isso. Eu posso sim, claro que eu posso. Dos tais são o inferno, porque o que tem amor, quando ele passa, que nem a parábola do samaritano, do bom samaritano,
Ele pergunta se tá, como é que você está, se está bem ou não. Ele passou, foi lá dentro e voltou da mesma maneira. Passou por nós de novo. Eu falei assim, viu? De novo. E teve uma hora que ele deu uma parada, e ele deu uma sacudida, olhou assim, os braços assim, ele assim achou. A soberba vai para o inferno. Aquele que é soberbo vai para o inferno. Aquele que não tem amor, não tem o Espírito Santo de Deus, não vai. Eu questionei, eu falei assim, não estou julgando ele, nem falando. Eu só estou falando que jamais eu faria isso, passasse por 2, 3 pessoas e não ter coragem nem de saudar. Eu gosto até de falar graça e a paz logo. Porque quando eu falo graça e a paz com o ímpio, eu estou profetizando sobre a vida dele, que amanhã ele vai ser um servo de Deus. Eu gosto de perguntar como é que foi o seu dia. Eu já puxo conversa e já entra um versículo bíblico, já entra uma palavra de Deus. Às vezes a pessoa está num dia difícil. Às vezes a gente Deus sonda a mente e coração, mas nós não sabemos. Nós não sondamos, mas a partir do momento que puxamos uma conversa, conversamos com alguém, começamos a conhecê-la e começamos, às vezes a pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de uma palavra, que Jesus te ama. O mundo lá fora está dessa maneira, amados, sem o amor do Espírito Santo, sem o amor de Jesus Cristo. Certa feita, eu já contei isso aqui, foi um pregador para a África. O mundo tem que ver Jesus Cristo na minha e na sua vida. Foi um pregador para a África. E chegando lá, ele ficou numa aldeia. E naquela aldeia ele falou assim, eu não vou pregar nessa aldeia, mas nessa aldeia eu vou viver como Jesus Cristo. E ele pregou em todas as aldeias. E certo tempo ele adoeceu e teve que voltar. E ele voltando, mandaram outro para o lugar dele. E como de costume, chegou outro e foi pregar. Foi fazer um culto. E quando ele pregou a palavra e falou de Jesus, levantou-se o líder daquela aldeia e falou assim, nós conhecemos esse homem ao qual você prega, ele estava no meio de nós. Ele falou, mas como que estava no meio de vocês? Mas ele não chama Jesus Cristo. Ele não chama Jesus Cristo, porque ele não pregou Jesus Cristo, ele viveu como Jesus Cristo naquele lugar. Um outro irmão que acabou de ir embora, que estava enfermo, não lembro o nome, vou usar um nome só para José, que estava aqui. Ele vivia como esse homem que você prega. Ele fazia os milagres que esse homem fazia, que Jesus fazia. Então temos que ser como Jesus, temos que andar como Jesus, temos que dar bom testemunho como Jesus. Eu ia pregar sobre os samaritanos, sobre a vida dos samaritanos. Os samaritanos não eram o povo de Deus. Samaria foi criada por como é que é o nome do marido de Isabel? Acabe. Samaria foi criada por Acabe. Ele comprou de um homem que chamava Samer e colocou o nome de Samaria. Mas era uma das tribos de Israel. E aquele povo vivia ali de certa maneira, eles prestavam culto a Deus. Tentaram destruir a adoração de Deus através de Jezabel, mas lá na frente conseguiram restituir. Mas lá na frente o povo pecou novamente e foram a cativeiro. E quando vamos para cativeiro, como Jesus falou aqui, como Isaías falou, nós perdemos até a identidade. E lá no cativeiro, o povo falava, viu a palavra falou? Meu nome era zombado. Lá no cativeiro, eu não tinha poder algum. Porque o povo zombava de mim,
por causa da minha correção. Aonde está o seu Deus? Eu não sei o que você está passando, mas o ímpio que não conhece você diz assim: aonde está o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Por que você está passando por essa luta? Por que vocês servindo a Deus são nossos escravos? O povo da Síria zombou, o povo do Egito zombou, mas Deus não permanece para sempre, sempre a sua ira sobre o seu povo. Deus, quando manda a sua ira sobre o seu povo e leva ao cativeiro, é só para atrair o arrependimento. A luta não é para sempre, é só para atrair o arrependimento. E tendo arrependimento tem salvação. O povo sofria no cativeiro. Fala a palavra que eles cantavam os louvores, lembrando de Sião, lembrando de casa, lembrando. Mas foram se perdendo, e muitos perderam até a identidade, perderam até o dialeto, não conheciam mais a Deus. E o rei da Síria mandou de volta pessoas para habitar em Samaria. Mas em Samaria, eles chegaram de qualquer maneira, com seus deuses, com seus atávios. E Deus se irou com aquele povo e mandou leões para matá-los. Mandou leões. E o rei da Síria viu que estava morrendo muita gente e mandou o profeta de Israel voltar para pregar a palavra, para que o povo não fosse mortos pelos deuses. Deus, naquele tempo, Deus mandou um profeta. Mas no tempo de hoje, Deus mandou foi o próprio filho em Samaria. Deus mandou foi o próprio filho em Samaria. O profeta veio, pregou a palavra, o povo recebeu e os leões pararam de matar o povo. Mas ali criou-se uma rixa entre o povo judeu e o povo de Samaria, porque eles andavam com seus atalhos. E o povo, querendo ser santo demais, sempre a santidade demais, há muita religiosidade, separa todos. Tanto que Jesus usava ele usava sempre os samaritanos como uma amostra do que ele veio fazer. Ele usou um bom samaritano para mostrar que um samaritano também é filho de Deus e tinha amor dentro do seu coração. Dos 10 leprosos, quem voltou? O bom samaritano. Jesus mostrou para eles que ele veio para todos. Jesus mostrou para eles que os samaritanos tinham mais amor do que eles, tinha mais temor do que eles, porque receberam a palavra de Deus. Nós somos os samaritanos de hoje. Recebemos a Jesus Cristo e cremos que Ele é o Filho de Deus e fomos enxertados na videira verdadeira. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Jesus desceu em Samaria. Quando Jesus fala é preciso passar em Samaria, os discípulos falam: não, Senhor, vamos cortar a volta de Samaria, vamos por outro lugar. Jesus falou assim: não, é necessário passar em Samaria, é necessário passar em Betesda, é necessário. Jesus passando ali, teve um confronto logo com a mulher samaritana, onde ele pediu de beber para aquela mulher. Ela olhou para ele ao meio-dia. Ela olhou para ele e falou assim: como podes tu pedir de beber a mim, mulher samaritana? Não sabe que nós não conversamos?
E ele disse: se tu soubeste quem te pede água, eu nunca mais teria sede se eu desse beber da água que eu tenho. Como tu podes tirar água se nem cântaro tem, se nem um balde tem, se nem um copo para beber tu tem? Ele não fala da água, ele não fala da água normal, ele fala do manancial, da palavra de Deus, ele fala da água viva que é a palavra de Deus. Mas a mulher não entendendo, e o nosso Deus que sonda mente e coração, ela zombou dele, ela tirou uma onda com ele, e ele falou assim: não tem jeito, eu vou ter que apelar. Vai chamar o seu marido. Vai chamar o seu marido que eu falo com ele, para me falar com ele. Que você está irredutível, você está ferida, você está machucada. Muitos te machucaram lá fora, o povo te oprime, mas eu não. Eu quero te libertar, eu quero mudar a sua história. Eu quero que você seja um vaso nas minhas mãos. A mulher não entende o processo ao qual ela vinha passando de grande sofrimento, de grande angústia. Já tinha perdido o seu marido, já estava sendo acusada e apontada pelos outros, rejeitada porque ela estava buscando água ao meio-dia. E meio-dia é o horário que o sol está mais quente, ninguém buscava água. Por causa de tanta humilhação, aquela mulher não ia ao poço, tanta rejeição. E Jesus marcou o encontro com ela naquele momento. O nosso Jesus é tão zeloso, Ele é tão amoroso, Ele se preocupa com os mínimos detalhes, Ele se preocupa com a sua alimentação, Ele se preocupa com o que você precisa, Ele se preocupa com todos os detalhes. Ele é detalhista, o nosso Deus, e sabe a necessidade de cada um de nós. Aquela mulher necessitava, aquela mulher ela era injustiçada, aquela mulher não tinha crédito no falar, no andar, no proceder, no viver. Jesus falou assim: vai buscar o seu marido, que eu quero ter com ele. E ela falou assim: não tenho marido. Disseste bem, já teve 5 maridos e o que tem agora não é seu. Ela estava em adultério. Você vê como é que ele é doido, como é que ele acusa, como é que o Espírito Santo acusa nós do nosso pecado, do nosso erro. Aí ela já, tudo que eu faço em oculto e secreto, esse homem sabe, eu nunca vi ele. Aí ela já começou a crer. E crendo, a mudança. E tendo mudança, recebe os dons do Espírito Santo. Cai-se as escamas dos olhos. Tendo mudança, há crescimento, há crédito. Quem não vale nada, oh meu Deus, quem não vale nada, mas quando aceita Jesus, muda o quadro de história, nem vai agradar a todos, porque muitos vão dizer: ei, só porque virou crente mudou. Não, é porque recebeu a Jesus Cristo. Não é porque virou crente, não, e mudou e põe uma Bíblia debaixo do braço, não. É porque recebeu a palavra, e a palavra traz transformação, traz mudança. Quem matava não mata, quem prostitui não prostitui mais. Quem matou se arrepende, e o nosso Jesus perdoa. O pior dos ladrões, só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer outro pecado tem perdão, se arrepender verdadeiramente. Aquela mulher falou assim: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta, porque falaste tudo o que está. Tem pessoas que só conseguem se chegar a Jesus através de uma revelação. Mas uma coisa eu te digo: a maior revelação é a palavra, a maior revelação é Cristo crucificado, a maior revelação é a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus passa provações, mas são batalhas vencidas em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Quem conhece a palavra, ora segundo a vontade de Deus e recebe a cura, o milagre, a bênção. Mesmo que doa, mesmo que está difícil, irmão, mesmo que você não entenda o processo, Deus um dia vai ter contigo e vai falar tudinho para você. Ele vai suprir toda a necessidade ao qual você está sentindo no seu coração hoje. E você vai glorificar a Deus e falar: hoje eu entendo o processo do sofrimento, da perda. Hoje eu entendo. Nós vamos ter com Jesus. Você vai ver a sua pequenininha novamente. Você vai ver a sua mamãe novamente. E Deus vai falar: filha, era preciso esse processo para que você e nem os seus outros se perdessem. É o processo que Deus tem para nós. É doloroso. Não é só bênçãos. Quando começa a servir a Jesus, o processo é muito doloroso. Quando começamos a fazer a vontade de Deus, o processo é doloroso, mas o nome de Deus é glorificado na sua vida. Porque sem dor, sem sofrimento, não conseguimos chegar a Deus. Não conseguimos. Deus é lindo, Ele é zeloso, e os planos dele são perfeitos para mim e para você. Somente temos que crer. Eu vi na passagem de Moisés. Moisés saiu do Egito com 40 anos, teve um encontro com Deus no Monte Horebe, e ali ele falou: não, Senhor, não envia-me a mim, não, Senhor, eu não ponho outro. Deus estava se irando com Moisés, porque Moisés não queria fazer a vontade dele, e ele era o escolhido de Deus. Até que Deus mostrou o cajado virando cobra, foi incentivando a Moisés, colocou a mão, virou lepra. Vai. Mas o que eu vou dizer? O povo de Israel diz que eu sou. Vou libertar, porque eu ouvi o clamores, Deus clamores. Eu sou o que, Deus? Eu sou todas as coisas que você precisa. Eu sou o ar que você respira. Eu sou o sol que aquece essa terra inexplicável lá no céu. Eu sou quem te gera no ventre da sua mãe. Eu sou inexplicável a formação dos seus ossos no ventre da sua mãe. Antes mesmo que você nasceu, já te chamava pelo nome. É o nosso Jesus. Nós somos pecadores insignificantes, mas Ele tem grande zelo por cada um de nós, grande amor, incompreensível o amor de Deus sobre nós. Moisés foi, e na hora que ele voltou, ele começou a brigar com o faraó. E brigando com o faraó, ele teve com o faraó, e o faraó falou assim: Moisés, larga a mão disso, Moisés. Você sabe que eu te amo. Vivemos a infância junto. Eu cogito tudo comigo mesmo. Tivemos uma infância junto. E eu não quero te matar. Abandona isso. E Moisés diz: ele falou assim: faraó, não sou eu. Não sou eu, bem que eu não quis, tentei recusar o chamado lá no Monte Horebe, no encontro que tive com o Senhor. Eu falei: eu não, manda outro. E ele quase matou Moisés. Se não fosse a mulher de Moisés que intercedesse, Deus ia matar Moisés. A intercessão sua para o seu marido é muito importante. A intercessão da mulher para o marido é muito importante na vida dele. E Moisés falou assim: não sou eu. A sua luta não é comigo. Eu sou apenas o enviado. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Se não fosse eu, certamente Deus levantaria outro. Se você não quer fazer a vontade de Deus, certamente Ele levanta outro no seu lugar.
Se eu não estivesse aqui, certamente Deus o propósito ia continuar, essas portas seriam abertas e eu não estaria aqui, mas Deus colocaria outra pessoa no meu lugar aqui. Se não fosse o irmão Jorge, a irmã Joana, cada um, Gabriel, a sua esposa aqui, certamente Deus enviaria outro para cá para ajudar nessa obra. Ele enviaria, a obra não pararia. E eu, onde eu ficaria? Você ficaria zanzando no deserto, sem rumo e sem direção, um morto-vivo na terra. O homem e a mulher sem Deus é um morto-vivo na terra. O homem sem Deus é ignorante, é hipócrita, é presunçoso, é vaidoso. Deus levantou vocês para estar aqui, não foi eu. Ele levanta cada um, somos o corpo de Cristo. Deus está levantando mais e mais pessoas para vir fazer uma grande obra neste lugar. Ele está levantando homens e mulheres dispostos a trabalhar, a pagar o preço. Não é para viver uma vida de bênçãos, de glória, não. Não é para levar postagem no Facebook nem no WhatsApp. É para viver uma vida em santidade e andar como Jesus andou. É para sofrer. É para pagar o preço. Eu não quero. Então sai e deixa que Deus vai levantar outro. Eu tenho certeza. E a obra dele não para. Se Deus levantou você para louvar, louva. Se levantou você para pregar, prega. Se prepara. Se levantou você para fazer a vontade dele, se ponha no lugar como atalaia. Busque mais o Senhor, porque Ele é a videira verdadeira. E se nós não estivermos cercados nela, não temos nada para oferecer à noiva de Cristo. Se tivermos só veste bonita, certamente vai secar e vai ser lançado no fogo. Jesus levantou cada um de vocês aqui para estar ajudando nessa obra. Levantou, Ele falou para mim que vai levantar mais. Grande multidão Ele me mostrou. Grande multidão Ele me mostrou. Moisés sozinho não fez nada, não conseguiu nada. Quando ele tinha aquele grande multidão, aí ele não conseguia fazer nada mesmo julgando o povo. Necessita a ajuda de um sacerdote de Midian. Um homem que não servia a Deus veio e instruiu ele. Satanás é organizado. Ele sabe as suas fraquezas, ele se prepara para destruir o seu casamento, a sua família, o seu lar, os seus sonhos, os seus projetos. E se nós, como igreja, não formos organizados, instituídos cada um ao seu posto, e nenhum é maior do que o outro, porque tem 5 dedos nas mãos. 5 dedos nas mãos. O dedinho não é menor do que o dedão. Não é. Todos têm o seu valor na casa de Deus. Jesus que falou, somos o corpo de Cristo. Sem o dedão você não tem firmeza. Sem o mindinho ele tem a sua utilidade. E nenhum é maior que o outro. Então vamos criar uma igreja que seja santa, que andamos em comunhão e não medimos ninguém. Aquele jovem está ali jogado. Vocês viram? Eu barrei ele de entrar na igreja. Falei, não, você não vai entrar. Hoje você não vai. Aí muitos podem falar assim, mas o pastor está impedindo, o ímpio que não conhece está impedindo. Mas ele só vem aqui como? Ele só vem bêbado. Quando ele entra bêbado, ele tira todo o foco da palavra. Quando ele entra bêbado aqui, ele não consegue guardar a palavra. Ele não recebe a palavra. E ele ainda tira o foco dos outros. Eu choro de ver ele ali, eu choro, falo assim, vai embora, venção pelo amor de Deus, ninguém aqui é melhor que você, mas venção para você receber a palavra e Deus mudar a sua vida, porque o inimigo é astuto, ele vem daquela maneira e se torna um vaso do inimigo no meio de nós. Para quê? Para tirar o foco da palavra, para tirar a atenção. Tem alguém para aceitar Jesus? E ele vem e tira o foco, e a pessoa não consegue receber a palavra. Não consegue, porque a atenção é atraída ao olhar a ele.
Você entende? Nós temos que ter essa perseverança, essa visão, tem que ter essa definição. Se ele visão, ele pode fazer o que ele quiser aqui, glorificar, adorar a Deus. Ele não vai atrair a atenção. Ele já vem assim, porque a atenção aqui é toda de Jesus. É toda de Jesus. A atenção é a palavra de Deus. Amados, eu fico muito triste quando eu faço isso com ele. Ele vem 1, 2, 3, 4 vezes, e todas as vezes ele fica aqui, aí ele vem, chora, até nós choramos com ele, porque ele precisa de libertação, e ele não tem força. Ele não tem força para isso. Mas ele só acha um caminho da casa de Deus perto. Ele tem que tomar uma decisão na vida dele. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Estou orando por você, para você vir para a casa de Deus são, receber a palavra. E aqueles que te apontam, que te acusam, vão ver que Deus é na sua vida e mudou o seu quadro da história da sua vida. Ele fez isso comigo. Eu não era diferente de você, eu falei para ele. Eu não era diferente de você. Eu andava bêbado pelo mundo, achando que era o tal. Eu andava pelos lugares que não era para mim andar. Eu ia onde não era para mim ir. Não só eu sei que tem mais pessoas aqui assim. Não só eu. Mas nós tivemos que tomar uma decisão, e foi a melhor decisão da nossa vida. Ele está aí ainda, irmão Sérgio? Está lá ainda. Ele deitou ali, ó, e dormiu no chão. Você vê só como é que Satanás é sujo? Mas nós não podemos fazer nada por ele. Eu queria bem chegar e falar assim: seja limpo no nome de Jesus. Sai dele, espírito de Zé Pilintra, seja curado. Ele fosse transformado na hora, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Quem não queria fazer isso? Quem não queria ter esse poder de chegar e falar assim: seja limpo, sai dele, espírito, e ele fosse curado na hora daquele vício e viesse a lucidez? Você acha que eu já tentei isso aqui? Eu já tentei isso aqui. Senhor, qual a sua palavra? Sai dele, espírito maligno, e ele seja limpo. Mas não é do meu jeito. Não é do meu jeito. Mas eu creio que ele está no caminho certo. De vir, mesmo assim, ele ainda está no caminho certo. Eu creio que quando ele chega aqui, Deus está dando livramento para ele lá no outro lugar. Tá? O inimigo quer matar. Aí o inimigo vem sondando, vem trazendo ele. Aí ele chega aqui, aí ele não aguenta essa opressão. O inimigo vai embora e ele fica aí, onde ele tem descanso. É onde ele tem descanso. Ele chega suplicando: me ajuda, pelo amor de Deus. Mas o que eu posso te fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu oro por você, mas se você não tomar uma decisão no seu coração e largar tudo isso, você vai viver até o fim da sua vida dessa maneira. E morrendo dessa maneira, certamente ele vai para o inferno. Mas ele não vai, eu creio que não vai, em nome de Jesus. Deus tem grande zelo por essas pessoas. Deus tem grande amor. Jesus nos mostrou isso. Porque ele só andava com os imundos. E nós, quando denominamos que somos melhor que ele, nós somos pior do que ele. Ele apenas não tem força para se levantar. Mas em nome de Jesus, eu creio que um dia ele vai estar junto conosco na casa do Pai, sendo um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amados, põe de pé em nome de Jesus. Aquele que puder pode ficar sentado, mano. Bem? Amanhã temos um pregador mais uma vez aqui. Hoje o irmão Emerson estava no melhor dia para pregar. Pregou